O golpe de 1964 foi um golpe que praticamente virou a sociedade de cabeça para baixo. Isso porque ele não se restringiu somente à política, mas também no modo com que as pessoas se expressavam. Quem fosse contra as ideias da ditadura militar e expressasse sua revolta era fortemente reprimido, sendo na maioria das vezes torturado ou preso. Todos nós temos direito de nos expressar, afinal somos humanos, e isso significa que temos direito à vida, propriedade, liberdade de expressão, saúde, entre outras coisas. Independentemente da sua raça, etnia, religião, você nasceu livre e tem seus direitos. No período da ditadura, também foram criados os atos institucionais, que serviam como se fossem decretos que eram postos em ação sem precisar da aprovação de um órgão legislativo. O Brasil não era como nós conhecemos hoje e tivemos que lutar muito para conseguir isso. Para que a democracia ficasse, a Constituição fosse respeitada e cada um tivesse a liberdade de pensamento e expressão. O Ato Institucional 1 estabelecia uma profunda modificação no poder legislativo. Cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos e etc. foram partes dele. O Ato Institucional 2 era mais rígido ainda. Ele instituiu a eleição indireta para presidente da República, dissolveu todos os partidos políticos, reabriu o processo de punição aos adversários do regime. O Ato Institucional 3 estabelecia eleições indiretas de governador e vice-governador, e os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores, com aprovação das assembleias legislativas. No Ato Institucional 4, convocaram todo o Congresso Nacional para a votação e promulgação de uma nova Constituição, que revogaria definitivamente a Constituição de 1946. Foram longos anos de censura, que duraram de 1964 a 1985, onde não podíamos sequer expressar o nosso pensamento sobre o governo, considerados como ameaças. Hoje, temos o direito de manifestar nossas opiniões, mas mesmo assim, na maioria das vezes, não fazemos bom uso desse direito, tendo sempre como notícia no jornal casos de vandalismo como meio de manifestação, o que não deveria ser praticado. Para piorar a situação, em 1968 foi decretado o Ato Institucional 5, que incrivelmente foi ainda mais ditatorial que os anteriores, iniciando o período que chamamos de Anos de Chumbo. Nesse período, o presidente era Costa e Silva, mas como sofreu um derrame, foi logo substituído por Emílio Garrastazu Médici. Ocorreu também o milagre econômico, onde os produtos foram valorizados e o PIB do Brasil cresceu 2 dígitos. O Ato Institucional 5 também dava grandes poderes ao presidente e a censura se tornou ainda mais evidente. O seu término se deu em 1978, no governo de Ernesto Geisel, e o habeas corpus também foi restaurado. Tinha muita censura, não tínhamos direito de nos expressar. Ele era mais rígido e ditatorial. Todos os direitos humanos presentes na Constituição foram violados, o povo se revoltou. Porém, fomos perseguidos e muita gente sofreu, morreu e até desapareceu, para que tudo tivesse justiça. Um dos mais cotados para assumir o cargo era o general Albuquerque e Lima. Porém, como Médici era mais da linha dura, foi escolhido para o cargo de presidente. Em 1969, o estado de saúde de Costa e Silva estava alarmante, o que preocupou os membros do regime militar. No governo de Médici, a repressão e a tortura ficam ainda mais evidente. No interior das delegacias passam a existir os porões da ditadura, onde milhares de pessoas eram torturadas ou até mesmo mortas. Segundo uma pesquisa coordenada pela Igreja Católica, nos anos de chumbo foram usados mais de 100 métodos de tortura. Ainda no governo de Médici, a imprensa também foi fortemente reprimida, mas mesmo assim os meios de comunicação foram bem usufruídos. Uma das frases mais famosas das propagandas era "Brasil, ame ou deixe", que faria parte do discurso político. O baú de crueldades da ditadura incluía pancadaria, afogamentos, choques elétricos e outras dezenas de métodos de tortura. A partir de 1968, a tortura começou a ser ainda mais empregada,
muitas vezes com o objetivo de saber informações de outros revolucionários. Agora vamos falar sobre o papel da Igreja Católica na resistência. A Igreja Católica se manteve aliada ao governo militar em seu início para que a mesma não sofresse consequências das desordens e do caos presente no movimento. Vale lembrar que durante o período da ditadura, a Igreja teve um papel fundamental nela, contra ou a favor. As igrejas de base foram contra a ditadura desde o começo, pregando a liberdade de expressão nas missas e ajudando nas lutas armadas e não armadas contra a ditadura. Ao longo dos anos de militarismo, a Igreja teve uma mudança de opinião para o oposto do que a elite desejava, levando em consideração o quase término total da liberdade de expressão, a repressão em diversas instituições e a exploração dos direitos humanos, que se concretizou de modo alarmante após a divulgação do Ato Institucional 5. Pela Igreja ser uma instituição muito influente no povo, ela foi fortemente vigiada pelo governo. Por sua influência, prender um padre era algo muito difícil, mas mesmo assim foi feito. A evolução dos pensamentos críticos trazidos pela Igreja chegaram a níveis altos quando houve um aumento do número de torturas, principalmente na perseguição de camponeses na Amazônia, até que a mesma se levantou contra o regime, ao mesmo tempo que se aproximava das classes populares. A partir desse pronunciamento da Igreja contra a elite, diversos membros da oposição foram perseguidos e mortos até o final da ditadura.